Olá, pessoal! É uma grande satisfação compartilhar com todos este momento no curso de formação de professores para o ensino de português para surdo. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Meu nome é Daniane Pereira e este é o meu sinal. Eu sou graduanda em Letras e Pedagogia, possuo pós-graduação em Supervisão, com ênfase em Coordenação Pedagógica, pós em Libres no contexto da Educação Inclusiva e em Educação à Distância, além, como eu já disse, da graduação em Pedagogia e Letras. Atualmente, eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Professora de Didática e Metodologia do Ensino de Português no curso de pós-graduação em Linguística aplicada ao ensino do português na UAB Unimontes e professora regente efetiva pela Prefeitura Municipal de Montes Claros. Dedico-me especialmente aos estudos da língua de sinais brasileira, da língua portuguesa escrita como língua para o sujeito surdo e inclusão. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Esta disciplina, Línguas no contexto da educação de surdos, é importantíssima, pois nosso objeto de estudo é buscar alternativas para garantir à criança o acesso aos conhecimentos escolares na língua de sinais e o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Para isso, teremos que discutir o contexto da educação de surdos no Brasil na perspectiva da educação bilíngue, tendo a língua de sinais como a língua de instrução e a língua portuguesa escrita como segunda língua, e conhecer ou reconhecer atividades relacionadas com o ensino da língua portuguesa, planejadas considerando o contexto bilíngue da criança surda. Então, na primeira semana, as línguas no contexto da educação de surdos. Na segunda semana, estudaremos sobre a educação bilíngue no contexto do aluno surdo e na terceira semana nós falaremos sobre a Libras e a sua importância no processo de alfabetização em língua portuguesa. Por fim, na quarta semana, abordaremos a temática da alfabetização em português no contexto do aluno surdo. As línguas no contexto da educação de surdos expressam a capacidade específica dos seres humanos para a linguagem. Expressam as culturas, os valores e os padrões sociais de um determinado grupo social. Segundo Bakhtin, compartilhar opiniões, questionamentos e argumentações são necessários para que realmente haja uma comunicação efetiva. Pois através das representações linguísticas, dizer, pensar, sentir, fazer, constrói-se sentido sobre o mundo. A relação com o outro é fundamental para que haja construção do conhecimento. Os surdos brasileiros usam a língua de sinais brasileira, uma língua visual espacial que apresenta todas as propriedades específicas das línguas humanas. Assim, enquanto as línguas oral-auditivas utilizam como meio de comunicação sons articulados perceptíveis pelo ouvido, cujo canal de produção e expressão é a boca, e de recepção os ouvidos, as línguas de sinais são consideradas visoespaciais, pois não se realizam pelo canal oral-auditivo, mas pelo canal visual e espacial, ou visual e motor, cujos canais de recepção são os olhos. E os canais de produção são as mãos e a expressão facial e ou corporal. As línguas de sinais utilizam-se do espaço, dos movimentos, das mãos e das expressões faciais e ou corporais perceptíveis pela visão, os elementos linguísticos. Ou seja, os olhos recebem a informação linguística através das mãos, expressões faciais e ou corporais que a produzem. É uma língua utilizada nos espaços criados pelos próprios surdos, como, por exemplo, nas associações, nos pontos de encontros espalhados pelas grandes cidades, nos seus lares e nas escolas. Sim, também nas escolas. Este é o contexto do qual se ocupará essa disciplina, as línguas na escola em que a criança surda está inserida.
Apresentaremos alguns pressupostos básicos que serão apresentados de forma sintetizada, simplesmente no sentido de situá-los a respeito de nossa temática. Estudos surdos. Um novo campo teórico que prima pela aproximação com o conhecimento e com os discursos sobre a surdez e sobre o mundo surdo. A narrativa da inclusão no campo dos estudos culturais ou estudos surdos vai assumir a narrativa dos surdos. Através dos relatos, ela vai captar as formas de sofrimento e manifestações de resistência diante da inclusão que refletem a história vivida pelos surdos em épocas que não se respeitava o direito linguístico, o direito ao uso e ensino de Libras. Os estudos surdos aproximam-se dos estudos culturais e vão traduzir esses espaços de resistência e buscar traduzir o que aí sobrevive, resgatando esse grupo, resgatando sua cultura. Nesse sentido, vale destacar que a diferença se reconhece por meio dos processos de tradução. O ser é interpretado como diferente ou como deficiente, dependendo da posição ou do lugar que ocupa quem define essa diferença e da posição ou do local que ocupa aquele que está sendo definido. Isto conforme o Perlin, em 2000. Sobre as identidades e culturas surdas. Stróbio afirma que cultura surda é o jeito de o sujeito entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Segundo Perlin, em se tratando de sujeitos surdos, existem múltiplas identidades influenciadas pelo meio em que elas se inserem, porque a identidade é múltipla e dinâmica e está sempre reformulando seus conceitos e crenças. Isso pode ser constatado através dos diferentes tipos de identidades surdas listados na classificação de Perlin. Identidade surda. Referente aos sujeitos surdos que, além de se aceitarem, lutam publicamente por sua aceitação na sociedade, enquanto sujeito linguística e culturalmente diferente. Ela lista também a identidade surda híbrida. Refere-se aos sujeitos surdos que nasceram ouvintes, tiveram acesso à língua portuguesa e à língua de sinais. Identidade surda flutuante, relacionada às pessoas surdas que se aceitam ou não, acomodados e conformados com o ouvintismo, forma de preconceito, discriminação do ouvinte para com o sujeito surdo, em forma de cobrança consciente ou inconsciente para que o sujeito se porte como ouvinte. E possuem característica da identidade ouvinte, pois migram entre as duas comunidades sem se definir. A identidade de surda de transição. Característica dos sujeitos surdos que não se aceitam e são discriminados e sofrem com o ouvintismo. Mas esses sujeitos, posteriormente, se aceitam e não sofrem mais com a imposição dos ouvintes. Temos também a identidade surda incompleta listada por ela. Perlin coloca que essa identidade é característica do indivíduo surdo que não se aceita e sofre com a ideologia ouvintista, oposta à identidade surda de transição. E também a identidade surda intermediária, referente a pessoas surdas que se alternam entre a identidade surda e a ouvinte e apresentam perda auditiva, mas portam-se como ouvintes. Língua e linguagem. Lyons, em 1987, ele define a linguagem como um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou não. Nesse sentido, a linguagem é qualquer forma utilizado com algum tipo de intenção comunicativa, incluindo a própria língua. No entanto, vários estudos utilizam o termo linguagem num sentido mais restrito, como Chomsky, por exemplo. O conhecimento que a pessoa tem,
que a torna capaz de expressar-se através de uma língua, isto é, um sistema linguístico com determinadas regras altamente recursivo. Chomsky coloca que isso acontece porque permite a produção de infinitas frases de forma altamente criativa. A língua, portanto, é tratada enquanto sistema. Obviamente que essas definições são de ordem essencialmente linguísticas, não captando a riqueza das interações sociais que transformam e determinam a expressão linguística. Assim, língua e linguagem podem ser compreendidas em dois diferentes níveis. Primeiro, o nível biológico, enquanto parte da faculdade da linguagem humana, e o nível social, ao interferir na expressão humana final. No primeiro nível, discutem-se questões essenciais, como a aquisição da linguagem. Já no segundo nível, discutem-se aspectos relacionados com as representações discursivas e sociais permeadas por representações culturais. A questão do bilinguismo pode ser discutida nesses dois níveis de linguagem. Aqui, nesta aula, deter-se-á a discutir e analisar esse aspecto no contexto do segundo. Língua de sinais. Língua, que é o meio e o fim da interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira. É uma língua visual espacial. As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequentemente, compartilham uma série de características que lhes atribui caráter específico e as distingue dos demais sistemas de comunicação. Por exemplo, produtividade ilimitada, no sentido de que permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens sobre um número ilimitado de novos temas. Criatividade, no sentido de serem independentes de estímulo. Multiplicidade de funções, função comunicativa, social, cognitiva, no sentido de expressarem um pensamento. A arbitrariedade da ligação entre significante e significado, e entre signo e referente. Tem um caráter necessário dessa ligação e articulação desses elementos em dois planos, o do conteúdo e o da expressão. As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo, e não como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. Stoke, em 1960, ele percebeu e comprovou que a língua de sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças. Políticas linguísticas. Ações consideradas imprescindíveis para que se reconheça, de fato, a língua brasileira de sinais enquanto língua nacional. A partir delas, criam-se formas de cultivar a língua brasileira de sinais, de disseminá-la e de preservá-la. As línguas de sinais de vários países foram preservadas e passadas de geração em geração nas associações de surdos e famílias de surdos. São línguas que passaram de mão em mão, sendo vistas e produzidas de um para o outro. No Brasil, as associações de surdos sempre mantiveram intercâmbios, possibilitando contatos entre surdos do país inteiro, possibilitando também a existência da língua brasileira de sinais com suas respectivas variações linguísticas. As políticas linguísticas que se ocupam das línguas de sinais precisam considerar essas formas de apropriação e cultivo dessas línguas. A tradução das políticas linguísticas no âmbito educacional é uma das formas de cultivo à língua brasileira de sinais enquanto língua nacional. Em nosso país, uma política linguística para a língua brasileira de sinais começa a ser instaurada por meio legal. A Lei 10.436, de 2002, reconhece o Estatuto Linguístico da Língua de Sinais e, ao mesmo tempo, assinala que esta não pode substituir o português. A recomendação atual do MEC é de que, em função da língua portuguesa ser, pela Constituição Federal, a língua oficial do Brasil,
portanto, língua cartorial em que se registram os compromissos, os bens, a identificação das pessoas e o próprio ensino, determina-se o uso dessa língua obrigatório nas relações sociais, culturais, econômicas, no mercado nacional, na área jurídica, nas instituições de ensino. Nessa perspectiva, o ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos baseia-se no fato de que esses são cidadãos brasileiros e têm o direito de utilizar e aprender essa língua oficial que é tão importante para o exercício de sua cidadania. O Decreto 5626, de 2005, assinala que a educação dos surdos no Brasil deve ser bilíngue, garantindo o acesso à educação por meio da língua de sinais e o ensino da língua portuguesa escrita como segunda língua. Letramento. O letramento é o estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que também faz uso competente e frequente da leitura e da escrita. E que, ao tornar-se letrado, ele muda seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura. De acordo com Soares, o letramento nas crianças surdas, enquanto processo, faz sentido se significado por meio da língua de sinais brasileira. A língua usada na escola para a aquisição das línguas, para entender por meio dessa língua e para aprender sobre as línguas. A língua portuguesa, portanto, será a segunda língua da criança surda, sendo significada pela criança na sua forma escrita, com as suas funções sociais representadas no contexto brasileiro. Nesta perspectiva, caracteriza-se aqui o contexto bilíngue da criança surda. As línguas envolvidas no cotidiano das crianças surdas, ou seja, a língua de sinais brasileira e o português no contexto mais típico no Brasil, fazem parte de um contexto educacional e da vida dos surdos fora da escola. E foram levantadas as representações que as línguas desempenham na escola e na vida dos surdos e que passam a ser refletidas dentro de uma perspectiva surda. A proposta dessa disciplina será abordar a educação bilíngue da criança surda, em que a língua de sinais é a língua de instrução e a língua portuguesa escrita é a sua segunda língua, buscando ter em mente essa perspectiva surda. Nessa primeira aula, objetiva-se tratar disso considerando aspectos mais teóricos. E na próxima aula, a gente vai falar mais, vamos apresentar propostas que viabilizam uma educação bilíngue, considerando o contexto da criança surda. O contexto bilíngue da criança surda configura-se diante da coexistência da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. No cenário nacional, não basta simplesmente decidir se uma ou outra língua passará a fazer ou não parte do programa escolar, mas sim tornar possível a coexistência dessas línguas, reconhecendo-as de fato, atentando-se para as diferentes funções que apresentam no dia a dia da pessoa surda que se está formando. As práticas mediadoras são determinantes para modificar a relação do surdo com o meio social, pois se sabe que as alterações de linguagem têm graves consequências na vida da criança, criando obstáculos sociais, cognitivos e de aprendizagem que vão repercutir para a vida toda. Uma das condições que favorece o desenvolvimento e aprendizagem do aluno surdo é a utilização da língua de sinais. Desse modo, poder usufruir o direito de expressar-se em sua língua natural é fundamental para que este possa sentir-se incluído na escola. E não somente isso, mas o ideal seria poder partilhar com seus colegas e professores essa modalidade de comunicação. Pois, como afirma Botelho, essa língua compartilhada, circulando na sala de aula e na escola, são condições indispensáveis para que os surdos tornem-se letrados. Em se tratando da aquisição tardia da linguagem, os grupos de apoio parental são importantíssimos, pois possibilita o contato com outros pais ouvintes de filhos surdos, com profissionais surdos e ouvintes.
A articulação e colaboração família-escola e vice-versa é fator essencial no processo educativo de qualquer criança, ainda mais na situação do surdo que está tendo uma aquisição tardia da linguagem. Este processo nem sempre é fácil e constitui um grande desafio e implica mudança nas atitudes de todos, de pais e profissionais. A língua de sinais é, portanto, a língua natural dos surdos e é capaz de oferecer-lhes as mesmas condições de aprendizagem que a língua oral propicia aos ouvintes. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a disciplina, sobre nossa aula, estamos à disposição no AVA e nos fóruns de discussões. Muito obrigada.